exclusivo. O SBT Rio inicia hoje uma série de reportagens sobre um escândalo envolvendo o Porto do Açu. Você nunca ouviu falar? Precisa ouvir e entender essa reportagem em São João da Barra, no litoral norte do estado do Rio, um escândalo. Uma das obras mais importantes do país está mergulhada num mar de irregularidades. Os negócios entre o empresário Eike Batista e o ex-governador Sérgio Cabral provocaram prejuízo para o Estado, estimado em 2 bilhões de reais. Dinheiro que se perdeu. A promiscuidade entre o poder público e a iniciativa privada devastou a natureza e a vida dos pequenos agricultores da região. A reportagem especial é de Humberto Nascimento e Fabiano Martinez. Pode rodar. Quando se trata Porto do Açu, se trata abuso de poder. Respeita os idosos doentes! Respeita os idosos doentes! Nós, para eles, nós não somos nada. Porto do Açu, município de São João da Barra, região norte do estado do Rio. Um gigantesco e polêmico empreendimento. A localização estratégica, perto dos campos de petróleo mais produtivos do Brasil, explica o interesse de grandes grupos privados, numa área onde pequenos agricultores foram expulsos de suas terras, em nome do progresso, muitos de forma violenta. Entraram de manhã cedo sem a gente saber de nada, meteram a máquina, arrancaram a roça de cana-guitim, com cerca em tudo e tudo. Espanhava a gente prevenido com muitos policiais, máquinas, trator e saía derrubando as casas de todos. Chegou ali mais de 60 policial, entendeu? Uns meteram os pés na porta, e as criancinhas, tinha até crianças de colo, entendeu? A construção do porto coleciona histórias desse tipo, histórias que foram sufocadas pela propaganda oficial de um governo marcado pela corrupção. Eu quero dizer, Eike, que para nós é um grande orgulho, né? O Brasil precisa cada vez mais reconhecer os seus empreendedores. A área total do Porto do Açu equivale a mais de 2 vezes o município de Queimados, na Baixada Fluminense. São 90 quilômetros quadrados, que também englobam áreas de preservação ambiental. Uma imensidão do tamanho da ambição do empresário Eike Batista. O complexo portuário hoje conta com terminais para minério de ferro, petróleo e multicargas. Mas o chamado Distrito Industrial, por enquanto, só existe na placa do governo e nas torres de transmissão, que sem os cabos de energia ligam nada a lugar nenhum. Já os escombros das casas demolidas continuam por toda parte. Desse lado da pista aqui, as casas ainda estão intactas, porque ficam fora da área do porto. Agora, só atravessar a rua aqui, e a gente vê, ó, o cenário de destruição completa. É a maior fraude com grilagem da história do país praticada por alguém, onde o Estado está sendo lesado em mais de 2 bilhões de reais nas desapropriações. O desabafo é do advogado que defende os pequenos agricultores da região. Ele entrou com uma ação popular contra o governo do Rio, a LLX, antiga empresa de Eike Batista, e a Prumo Logística, que comprou a parte de Eike no negócio. O advogado pede a devolução das terras ou pagamento de indenização a preço justo. A ação corre em segredo de justiça. De que forma ocorreu essa fraude? Essa fraude ocorreu porque eles utilizaram do benefício de uma súmula do Supremo Tribunal Federal que dá ao expropriante a possibilidade de depositar o que ele acha que deve através de um laudo fabricado por ele mesmo, e no caso fabricado por 25 centavos o metro quadrado, quando hoje as perícias trazem em torno de 25 a 30 reais o metro quadrado, o que representa esse prejuízo para o Estado. Um grande negócio para eles. Olha,
por aqui a gente fala que isso é mais do que um grande negócio, é um grande golpe. O governo cedeu as terras ao empresário Eike Batista através da Codim, uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se o cálculo das terras tivesse sido feito com base nas avaliações feitas por peritos independentes, Eike Batista teria que desembolsar muito mais do que os 37 milhões acertados no contrato. O advogado afirma que nem esse valor foi pago integralmente. O golpe perfeito porque a LLX e a Prumo, elas incorporaram aos seus ativos essa área de terra como se delas fossem, né? E o que aconteceu? Só que essas terras nunca foram pagas e se forem pagas há algum tempo, seria pelo Estado do Rio de Janeiro, não fosse uma ação que corre no Rio de Janeiro para anular o negócio. Curiosamente, os interesses da empresa de Eike Batista nas desapropriações foram defendidos pelo escritório de advocacia Andrade Fischner. Um dos sócios fundadores é Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral. Ele também é investigado pelo Ministério Público Federal por envolvimento com a quadrilha que promoveu um verdadeiro saque aos cofres do Estado. O escritório foi contratado em 2009, mesmo ano em que Regis Fischner foi flagrado ao lado de Cabral e outros políticos e empresários na famosa farra dos guardanapos em Paris. Enquanto a reportagem do SBT gravava entrevista com os agricultores, surge mais uma pista da presença de Sérgio Cabral nos negócios nebulosos do Porto do Açu. Nesse exato momento que a gente está tentando gravar com os moradores, chega aqui uma caminhonete da empresa de segurança privada, a Sunset. A Sunset Vigilância foi fundada em 2006 pelo coronel PM Anderson Felipe Gonçalves. Ele atuou na equipe de segurança do então governador Sérgio Cabral. Até 2013, era lotado no gabinete militar do Palácio Guanabara. A proximidade com o chefe abriu portas e contratos. Além do Porto do Açu, a Sunset atuou na segurança do Maracanã durante a Copa do Mundo e na Jornada Mundial da Juventude, que trouxe o Papa Francisco ao Rio. Entre os clientes da empresa, também figura a empreiteira Odebrecht. Para o desembargador Ciro Darlan, essas ligações mostram uma relação promíscua entre o governo e a iniciativa privada. Hoje as coisas começam a clarear e as pessoas parecem surpresas, mas eu nunca me surpreendi porque nós já vimos a privatização da coisa pública quando o governador e sua esposa usavam publicamente o helicóptero público para transportar a empregada, transportar o seu cachorrinho para lá e para cá. Lá também acontecia isso. A primeira-dama era a advogada de todas as concessionárias. Isso era um escândalo que só não via quem não queria enxergar. Aqui mesmo no tribunal, nós tivemos a interferência do poder público na indicação de pelo menos 10 desembargadores que hoje estão aí em pleno exercício. Eu só diria que o Poder Executivo capturou os outros poderes e também os órgãos de fiscalização? Eu acho que sim, eu acho que, lamentavelmente, as pessoas fizeram ouvidos bocos e a justiça, mais do que nunca, foi cega. Durante todo o período que estivemos na área do entorno do Porto do Açu, fomos seguidos por veículos da empresa. Um constrangimento desnecessário. O juiz João Batista Damasceno, que esteve na região em 2013 para tentar mediar o conflito agrário, também chegou a ser seguido por seguranças da Sunset. Eu pude ver a expulsão compulsória, de moradores tradicionais da região, uma opressão na segurança privada que nos acompanhou durante todo o dia que estivemos lá, graves danos ambientais, com salinização de toda a terra, decorrente da retirada da areia do mar para a construção de um porto profundo, e a entrega das áreas desapropriadas à empresa privada, a empresa do Grupo X, que colocavam as placas com uma mãozinha, que assim, não entre, propriedade particular. Foi algo que não passa pela separação dos poderes. Nós podemos dizer que nós vivenciamos naquele período uma confluência de atuações
que a gente poderia conceituar como uma feijoada institucional. O senhor acha que a justiça, no caso de vocês aqui, foi a favor dos poderosos e dos ricos? Do poderoso, do dinheiro. A justiça do nosso país se chama dinheiro. Por aqui ninguém pode ouvir falar em Sérgio Cabral e Eike Batista. Para essa gente simples, riqueza é ter dignidade. O homem, para ser rico, ele tem que trabalhar com o seu suor, não roubar o que é dos outros. Hoje, não tem nenhuma escola técnica no lugar, não tem ensino nenhum no lugar, sim destruição. Na vasta área desapropriada no Porto do Açu, também encontramos vários policiais pagos pela Codim fazendo a segurança de um empreendimento 100% privado. Eles usam farda e ostentam o emblema do PROEIS, o Programa Estadual de Integração na Segurança, uma espécie de bico oficial onde os policiais podem trabalhar no horário de folga. As caminhonetes particulares estão em nome de uma empresa de Campos, mas foram emplacadas em Vila Velha, no Espírito Santo. Ou seja, nem o dinheiro do emplacamento entrou para os cofres do estado do Rio. A presença de policiais armados na região tem um objetivo claro: impedir que os agricultores tentem retomar suas terras. A gente tem a esperança de continuar o nosso trabalho, aonde a gente tem raízes fincadas, desde que eu tinha 6, 8 anos de idade, que eu acompanho meu avô e meu pai nessa área de terra, trabalhando com lavouras, com abacaxi, com abóbora, com cana, com gado, com tudo. Seu Adeilson perdeu a casa no dia em que o pai dele morreu. Ele estava providenciando o enterro. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida, é a terra que querias ver dividida. Eles chegaram lá com mais de 30 homens, com 7 ou 8 carros de policiais e nos obrigaram a sair da terra. Obrigaram a gente a disse que a terra estava com mandato de desapropriação e a gente tinha que sair da terra. A gente, na primeira vez que estiveram lá, a gente resistiu, não deixou sair. Mas na outra vez não teve como. Meu pai morreu nesse dia, a gente estava agindo o sepultamento dele, eles foram lá 6 horas, meu pai tinha morrido 5h30, 6 horas, invadiram a propriedade e tomaram tudo. É a parte que te cabe desse latrimônio. A viúva Dona Maria até hoje não se conforma. É a terra que querias ver dividida. Ele faleceu aquele dia e tiraram a força, o gado. Tinha 7 filhos. Então eu tenho muito sentimento de fazer essas coisas que fizeram. Eu acredito que a justiça vai tomar uma partida da gente um dia. Porque eu não acho que a justiça vai demorar tanto e não vai resolver para nós. Porque se for assim, não existe mais justiça nesse mundo. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. O que é isso? O que é você ter numa reportagem só todos os tipos de crime que um governo promíscuo e suas relações nojentas resultaram sempre ao pobre, ao prejuízo do pobre. E o pior, as instituições, se não se venderam, abaixaram a cabeça contra e rasgaram a legislação desse país. Porque não é possível você ter homens fardados, pagos com dinheiro público, representando uma instituição de respeito como a Polícia Militar do Rio de Janeiro, proibindo o dono da terra de entrar na terra roubada. O dono da terra que ganhou 25 centavos por uma terra avaliada a R$25 o metro quadrado. Por um dono que estava enterrando o próprio pai e foi expulso com máquinas e polícia militar a mando dos grandes chefões e xerifes que hoje se encontram em Bangu. Marcos Amin. Bandidos, Isabelle, bandidos, a palavra é essa. Isabelle, é esse empresário que se entregou, o Eike Batista. O Eike Batista, que acabou de se entregar, ele veio com aquele discurso de que para empreender no Brasil ele tem que entrar em esquema de corrupção. O senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso, aqui não tem palhaço.
O senhor, desde o começo, tem uma relação de coincidência muito grande, né? Começou com extração de ouro, depois foi para extração de minério de ferro. Coincidentemente, o pai do senhor era presidente da Vale do Rio Doce, com conhecimento sobre pesquisas, locais onde havia grande concentração, ou supostamente poderia haver grande concentração de minério, e o senhor começou exatamente por esse caminho. É muita coincidência. Hoje a gente vê que não havia coincidência nenhuma, né? Hoje a gente vê a relação promíscua dos negócios do senhor com grandes figurões da política, comprando uma terra por um valor 100 vezes menor do que ela vale, de pessoas realmente que lutaram, que tem o suor dela naquela terra, o senhor e essa quadrilha que se instalou no governo do Estado. Comprando, a gente está sendo educado, né? Não, vamos deixar bem claro, a reportagem... e jogando uma gorjeta. Verdade foi essa, com preço vil. Isabelle, não é possível que as pessoas tivessem visto esse preço e não se manifestaram. O juiz, doutor Damasceno, e também o desembargador, doutor Ciro Darlan, foram muito corajosos de botar a cara, mas ele tem prerrogativas para isso. E o Poder Judiciário e o Ministério Público se calaram diante dessas prerrogativas e nada fizeram. Eu já vou te perguntar em relação a isso, porque não é só sair fazendo, né? Tem justiça, pelo menos a gente espera. Eu vou primeiro falar com Fabiano Martinez. Primeiro, parabéns à reportagem, essa reportagem exclusiva, esse material todo preparado, é de coragem do editor-chefe jornalista Humberto Nascimento, que foi até o local, ouviu essas pessoas, estudou esse assunto, estudou cada laudo, cada denúncia, cada documento em mãos para levar essa reportagem, que é a primeira de uma série, eu volto a responder aqui para vocês, e também com a participação de Fabiano Martinez, que também foi atrás de quem foi citado na reportagem. Essas pessoas mandaram uma nota, pelo menos, Fabiano? Mandaram sim, Isabelle, eu vou ler agora para você. O governo do estado, através da CODIM, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, afirma que os valores relativos às indenizações dos agricultores foram depositadas em juízo e que 80% das famílias já receberam o dinheiro relativo à desapropriação das terras. Segundo a CODIM, as desapropriações seguiram as normas técnicas. Sobre o pagamento efetuado à Polícia Militar para o patrulhamento do Distrito Industrial, a CODIM informa que o contrato está em vigor desde 2012. O governo alegou questões de segurança e se recusou a informar os valores e a quantidade de policiais empregados no patrulhamento. Já a Polícia Militar do Estado do Rio disse que é normal PMs serem destacados para trabalhar no Porto do Açu, que é uma área totalmente privada. Segundo a corporação, esses policiais trabalham em dias de folga através do convênio PROEIS, o que no entendimento da PM não prejudica o patrulhamento em áreas públicas. Esse convênio foi assinado na gestão do então comandante-geral Mário Sérgio Duarte. Já a Sunset Vigilância, que faz a segurança do Porto do Açu, admite que o coronel Anderson Felipe foi lotado no Palácio Guanabara durante o governo de Sérgio Cabral, mas esclarece que a empresa não tem e nunca teve contratos com órgãos públicos de qualquer natureza. A Sunset diz ainda que o executivo não era o chefe da segurança do ex-governador, nem no exercício do cargo e nem depois. O coronel Felipe está aposentado da PM desde junho de 2015. A Sunset destaca que o oficial foi fundador das operações Lei Seca, Barreira Fiscal, Lapa Presente e Segurança Presente. O escritório Andrade Fischner Advogados, contratado para defender os interesses da LLX no Porto do Açu, disse que foi contratado em abril de 2009, época em que Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, não integrava mais o escritório. Além disso, a nota diz que o projeto não possuía relação com as funções públicas desempenhadas por Regis Fischner. Na concepção do escritório de advocacia, não havia qualquer impedimento legal ou conflito ético para a prestação desses serviços jurídicos. O escritório continua a prestar serviços jurídicos até o presente momento, a Prumo, nova denominação da LLX, dada pelos atuais controladores da empresa. A Prumo Logística esclarece que os empreendimentos privados do Porto do Açu têm a segurança patrimonial feita com idoneidade e dentro dos termos da lei.
As defesas dos presidiários Sérgio Cabral e Ike Batista não atenderam os telefonemas do SBT, Isabelle. É engraçado que todo mundo tem uma desculpa para dar, mas o que a gente vê é isso daqui como Capitão América, e aqui um jornal é feito a apresentação de todos nós. Capitão América fez assim, ó, era todo mundo assim, né? Feliz da vida, né? Todo mundo, governo Cabral, tudo assim. De repente a Polícia Federal chegou e pã, todo mundo parou. Aí começou assim, ó, todo mundo é isso daqui, ó. Você vai vendo, é tudo ligado, tudo chega a um nome só, tudo chega a uma questão só. E eu volto a falar, citada nas agências jornalísticas, com fontes dentro do presídio, que na noite do dia 31 para a virada do ano, o Hudson, homem de confiança de Sérgio Cabral, e Sérgio Cabral tiveram uma discussão dentro do presídio, em que o Hudson falava o seguinte... o Cabral falava, se alguém tiver que abrir o bico, esse alguém sou eu. A resposta do Hudson foi o quê? Para se entregar, porque você não tem a quem entregar. É você que todo mundo tava. Eita nós!